Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 10 com o tema Mediunidade. Eu sou Patrícia e farei o estudo com vocês. Para tanto, nós vamos começar a ler o capítulo desse livro para que possamos discuti-lo melhor. Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os sépticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam espíritos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicar as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecidas às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espírito cristão como alma imortal do cristianismo redivivo. Então, este capítulo fala sobre mediunidade e eu queria conversar um pouco com vocês sobre mediunidade, que a gente possa abrir esse capítulo, essa discussão, falando um pouco do que seria a Boa Nova, do que seria Pentecostes, para que a gente possa entender. Algumas pessoas não conhecem este significado que está posto aqui no texto. Então, a Boa Nova seria uma forma diferente de nós nos relacionarmos com Deus, não mais sob só os olhos da matéria, e sim de uma forma como pelo Espírito, né? A partir do momento em que há esta profusão de fenômenos, como vimos no Pentecostes, onde os discípulos falam várias línguas e ajudam, né, assistem a muitos necessitados, a Boa Nova está posta, como Cristo falara que aconteceria. Quanto aos céticos que nós vemos dentro desse capítulo, onde fala que não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez, podemos deduzir que tudo que nós não conhecemos não existe para nós. Ou então esse conhecimento é posto de uma forma dentro de um contexto já conhecido. E o que eles conheciam dentro dos fenômenos bizarros que eles estavam assistindo? Eram os loucos. Então eles pensaram que esses apóstolos estavam tendo surtos psicóticos, né? Surtos de loucura, e estavam então produzindo esses fenômenos. E é muito interessante nós observarmos, porque até hoje há uma grande dúvida entre os fenômenos da mediunidade e os fenômenos da loucura, né? É uma linha muito tênue, até porque a mediunidade provoca alterações, né, no pensamento, como
os fenômenos psicóticos, há uma alteração de consciência. E aí é interessante porque muitas vezes eles se confundem. Mas como não é o objeto do nosso estudo agora, eu vou partir para a gente poder então falar sobre mediunidade. O que seria a mediunidade propriamente dito que nós conceituamos? Então vamos ver José Herculano Pires nos dizendo que médio quer dizer medianeiro, intermediário, e a mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Não é um poder oculto que se possa desenvolver através de práticas rituais ou pelo poder misterioso de um iniciado ou de um guru. A mediunidade pertence ao campo da comunicação, desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental e sensorial de coisas e fatos do mundo espiritual que nos cerca e nos afeta com as suas vibrações psíquicas e afetivas. Da mesma forma que a inteligência e as demais faculdades humanas, a mediunidade se desenvolve no processo de relação. Então a mediunidade ela é comum para todos os homens. E alguns têm uma sensibilidade maior, que a gente chama de mediunidade ostensiva, e outros é um fenômeno, se assim pode se falar, que passa de uma forma tão sutil que você não percebe, E aí nós vamos então entender por que necessitamos estudar a mediunidade. Dentro da mediunidade, nós temos a mediunidade com Jesus, que a gente sempre está promovendo, está buscando, que é o nosso objetivo maior. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. É a base de tudo. A mediunidade está presente em todos os povos, desde os primeiros vagírios do pensamento humano. Sob a égide de Jesus, os mensageiros divinos trouxeram ao longo dos tempos os ensinamentos para que este dom fosse adequadamente exercido, o que pode ser observado nas proibições de Moisés quanto ao abuso da prática mediúnica, nas instruções de Paulo de Tarso, no cristianismo nascente, entre tantos outros que os precederam. O próprio Senhor, ao reunir seus primeiros colaboradores, deu-lhes as instruções necessárias ao uso da mediunidade, conforme podemos ver no capítulo 10 do Evangelho segundo São Mateus. E mais tarde, a doutrina espírita como cristianismo redivivo ampliou todas as instruções necessárias para a prática segura e correta da mediunidade. Então, por que nós devemos estudar a mediunidade? O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Isso quem nos fala é Emmanuel. Então, por que nós devemos estudar a mediunidade para que nós possamos entendê-la, Quando nós tentamos criar a vida através de nossos pensamentos, é necessário que nós saibamos quem somos, o que buscamos, o que vimos fazer aqui. E para isso é preciso que nós nos conheçamos melhor. E para isso, da questão 919 do Livro dos Espíritos, o que é que nós lemos? Que Kardec pergunta para os espíritos qual é o meio mais prático que nós temos de nos conhecermos. E ele diz: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E ele amplia essa questão na 919A, dizendo: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim.
E ele continua dizendo que isso deve ser feito como um comerciante, que ao final de cada dia faz o balanço necessário para saber a sua receita e a sua despesa. Então nós precisamos cada vez mais buscar a nossa consciência, o nosso autoconhecimento, para então produzirmos, né, esse conhecimento dentro de sabermos quem somos, para não nos confundirmos com os espíritos que comumente no exercício da mediunidade nós temos acesso. E aí nós precisamos saber educarmos a nossa mediunidade, e para educarmos a nossa mediunidade, o que é que nós vamos buscar, né? Dentro desse autoconhecimento, conforme diz a questão 919, nós vemos que a mediunidade, propiciando a interferência dos desencarnados na vida humana, a princípio, gera estados peculiares na área da emotividade, como nos estados fisiológicos, porque mais facilmente se registra as presenças de seres negativos ou perniciosos. A irradiação das suas energias produz esses estados anômalos, desagradáveis, que podem ser confundidos com problemas patológicos outros. Isso que eu acabei de ler está no livro Médios e Mediunidades, do espírito Viana de Carvalho, da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então é necessário que nós nos conheçamos para poder conhecer as interferências dos espíritos com que vamos tendo contato. E quando seja produzido algum fenômeno patológico, a gente possa entender se essa interferência vem de fora ou ela é causada por nós mesmos. Então, assim sendo, nós vamos buscar esse estudo da mediunidade através das leis morais. Quando nós dominamos as leis morais, ou pelo menos temos conhecimentos dela, o que é que nós encontramos? Nós encontramos que, assim sendo, meus irmãos, nós vamos entendendo por que devemos estudar a mediunidade. O objetivo maior da mediunidade, do mesmo livro de Viana de Carvalho, é atingir os objetivos nobres, né, para os quais a mediunidade se propõe. E aí nós temos que ter atenção, né, com a conduta moral do homem que a possui, o médium que possui essa conduta moral, como dos recursos que deve ser aplicado no que diz respeito ao seu mecanismo, tanto quanto à educação e da flexibilidade. E isso é importante que nós possamos ver que nós temos vários obstáculos para atingir esse objetivo, para que possa, então, vir a concluir, né, a mediunidade com Jesus. Entre eles, nós temos da isenção dos deveres e das responsabilidades. Muitas pessoas colocam que tudo que lhes acontece em função dos espíritos provocarem esse mal-estar ou esses prejuízos morais que venham a ter. Isso é um erro completamente, né, equivocado a pessoa que pensa assim. A mediunidade é uma faculdade maravilhosa, se bem aproveitada, ajuda-nos a nos elevarmos moralmente. E assim, meus irmãos, nós vamos completando mais um ciclo de estudo, né? Estamos finalizando por aqui. E essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 11, né, no tema Conforto e Paz e Luz para todos nós. Muito obrigada.